Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me assistem aqui para mais essa live, onde nós falaremos sobre 12 alimentos cancerígenos. Vamos falar sobre 12 alimentos que sim, podem causar câncer em você, caso você os consuma com muita frequência. E o câncer, pessoal, não preciso nem ficar me alongando muito por aqui, que é um problema gravíssimo, não somente aqui, no Brasil, como também no mundo inteiro. Então, atualmente, o câncer, os diversos tipos de câncer, câncer de mama, de próstata, de pele, de esôfago, de estômago, câncer coloretal, são o segundo lugar entre as principais causas de morte no mundo. Então, a principal causa de morte no mundo, as principais causas, no caso, são as doenças cardiovasculares, como o infarto e o derrame, e em segundo lugar vem o câncer. Então, pessoal, 1 a cada 5 pessoas vai ter câncer em algum momento da vida. E todos os anos, cerca de 9 milhões de pessoas morrem com essa doença. E temos vários fatores de risco que aumentam as chances de uma pessoa desenvolver esse problema, como o tabagismo, consumo de álcool, a idade avançada, sedentarismo, obesidade, alguns tipos de infecções, certos distúrbios hormonais, a predisposição genética, exposição a raio-x, exposição a algumas substâncias químicas que também são capazes de causar este problema. Então, pessoal, esse assunto aqui é muito sério e eu já vou falar dos 12 alimentos, mas antes não preciso na verdade, né? Eu quero que você escreva aí no chat, escreva aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou no Rio de Janeiro, capital, município do Rio de Janeiro. E você? Onde você está? Está no Nordeste, no Sul, no Centro-Oeste? Está no Pará, no Amazonas? Está em Angola, Moçambique, Cabo Verde? Está na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália? Onde você está? Escreva aí no chat, escreva nos comentários de onde você me assiste agora. Então, voltando aqui para falarmos sobre o câncer, de que forma ele se desenvolve, ele começa a aparecer no nosso corpo. Em algum determinado momento, ocorre uma mutação genética em alguma célula sua. Essa mutação genética acaba gerando uma proliferação descontrolada dessas células anormais, dessas células geneticamente modificadas, e aí essas células acabam se multiplicando, né? E elas podem destruir outras células, podem destruir órgãos, comprometer o sistema imune, comprometer as estruturas próximas ao câncer. Então, por exemplo, se você tem um câncer no fígado, esse câncer ele pode comprometer os canais que levam a bile, por exemplo, até a vesícula biliar. Então, um câncer ele pode afetar também as estruturas adjacentes, as estruturas próximas. E as consequências não são novidade para ninguém. Muita dor, muito impacto emocional, tanto no paciente quanto na família do paciente. E também o câncer pode levar à morte ou também a sequelas graves. E é por isso, pessoal, que é fundamental a gente aprender como se prevenir do câncer. Até mesmo porque, muitas vezes, quando a pessoa descobre que está com câncer, ela já descobre que está com câncer num estágio mais avançado da doença e aí acaba não restando muito o que fazer para resolver o problema daquela pessoa e várias vezes também não há mais o que possa ser feito além de dar conforto, controlar a dor, controlar os sinais e sintomas daquele paciente que em algumas situações já está em terminalidade, já está em estágio terminal, e aí só resta mesmo a paliatividade, a gente fazer cuidados paliativos com ele. Então vamos lá para o nosso conteúdo, para você aprender quais são os alimentos que causam câncer e a partir daí você vai poder fazer melhores opções no seu dia a dia, na sua alimentação. Antes de começarmos, já deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, porque a sua curtida vai ajudar uma outra pessoa a também descobrir quais são os alimentos que causam câncer. Então, o seu like, o seu joinha, a sua curtida tem o potencial de prevenir o câncer em uma pessoa. Então, vamos fazer o seguinte, vamos prevenir aqui
10.000 casos de câncer. E para a gente prevenir 10.000 casos de câncer, nós precisamos de 10.000 curtidas. Conto com você para a gente fazer essa mensagem viralizar. 12º alimento que causa câncer, que na minha opinião deveria, inclusive, no rótulo dele, na embalagem dele, ter um aviso dizendo que ele causa câncer, da mesma forma que a gente tem com o cigarro, que fala que causa câncer, que dá problema de disfunção erétil, que faz a pessoa morrer mais cedo, enfim. Esses alimentos deveriam ter o aviso que causam câncer no rótulo. Que alimentos são esses? São as carnes vermelhas processadas. Salsicha, presunto, mortadela, salame, linguiça. Todos esses alimentos aumentam a chance de câncer coloretal porque eles liberam toxinas no processo de digestão, de metabolismo, de metabolização desses alimentos no nosso corpo e aí geram toxinas que aumentam o risco de câncer. Então, pessoal, carnes embutidas, carnes processadas devem ser evitadas, ok? Doutor, nunca mais vou poder comer um cachorro-quente? Não é isso. A questão é o hábito. Se você come linguiça todo dia, se você come salsicha, bacon, presunto, salame todos os dias, isto não vai te fazer bem, ok? 11º alimento é o álcool. Pessoal, o consumo excessivo de álcool está relacionado ao aumento do risco de câncer de boca, garganta, esôfago, fígado, cólon, que é o intestino, mama, entre outros. Então, o álcool é um veneno para o nosso corpo. E, na minha opinião, não há quantidade segura de álcool que possa ser consumida diariamente. Então, o ideal, pessoal, é evitar o consumo de álcool. Mas doutor, eu nunca mais vou poder tomar cervejinha ou tomar um vinho que eu adoro com a minha esposa ali, no jantar de sábado, no almoço de domingo? Pode. Mais uma vez, a questão aqui é sempre o hábito, pessoal. Então, você tomar uma taça de vinho por semana não tem problema algum. Agora, se você todos os dias bebe meia garrafa de vinho, 3 latinhas de cerveja, uma dose de uísque, aí sim nós vamos ter problemas. Então, o álcool, ele sim aumenta o risco de câncer. 10º alimento que também pode causar câncer são os alimentos fritos e ricos em gorduras trans, que facilitam a formação, eles participam. Na verdade, quando a gente consome esses alimentos, há formação de substâncias cancerígenas durante o momento em que nós consumimos e também durante o processo de cozimento. Então, alimentos fritos em temperatura muito alta acabam gerando substâncias que aumentam o nosso risco de câncer. Da mesma forma que o nosso alimento número 9, que são os alimentos defumados e grelhados em churrasqueira, que são ricos em substâncias chamadas hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que sim aumentam o risco de câncer. Como que a gente pode, de certa forma, anular esses hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, que são cancerígenos? Consumindo, junto da sua carne grelhada, por exemplo, uma porção de alimentos com grande poder antioxidante, como, por exemplo, o brócolis. Então, se você comer um bife com o brócolis, esse potencial oxidante, esse potencial cancerígeno do bife, ele será, de certa forma, anulado pelo potencial anticancerígeno e antioxidante do brócolis. Então, fica aí a dica para você comer a sua carne com vegetais. 8º alimento, na verdade, são os alimentos em conserva, que possuem nitritos e nitratos que se transformam em compostos que também aumentam o risco de câncer. Então, pessoal, alimentos em conserva é melhor evitar no dia a dia, ok? Não tem problema você comer uma azeitona, uma alcaparra, um milho em conserva, uma cebolinha em conserva, não tem problema. Mais uma vez, o grande problema é o hábito. 7º alimento são as bebidas quentes, que são consumidas em temperaturas muito elevadas. O chimarrão, por exemplo, tem gente que diz que ele pode aumentar o risco de câncer de esôfago. Então, cuidado aí com as bebidas muito quentes. 6º alimento que podem causar
Câncer são aqueles alimentos que acabam contendo aflatoxinas, que são toxinas produzidas por fungos. E esses fungos geralmente eles ficam no amendoim, no milho e também em grãos. E as aflatoxinas, quando estão em quantidades significativas, elas podem sim aumentar o seu risco de câncer. Quinto alimento, o famosíssimo açúcar refinado, pessoal. Por quê? O açúcar refinado está associado a maior risco de obesidade, de pressão alta, de gordura no fígado, de diabetes, e todos esses fatores, de certa forma, aumentam também o seu risco de câncer. A obesidade, por exemplo, é uma condição de saúde, né? Eu considero a obesidade um problema de saúde, vamos dizer assim, que gera no seu corpo um estado de inflamação crônica de baixo grau. Esse estado de inflamação crônica de baixo grau aumenta o seu risco de desenvolver vários tipos de câncer. E o açúcar refinado, uma vez aumentando o risco de obesidade, ele também pode contribuir para o surgimento de câncer. Então, pessoal, açúcar é bom evitar em qualquer hipótese. Então, açúcar adicionado, se tiver lá na embalagenzinha, açúcar adicionado, se tiver na lista de ingredientes xarope de milho, xarope de glicose, açúcar você deve evitar. Combinado? Quarto alimento que pode causar câncer é o excesso de sal, que está associado principalmente ao aumento do risco de câncer de estômago. Então, se você consome muitos alimentos ultraprocessados, como por exemplo, nugget congelado, lasanha congelada, pizza congelada, se você vai muito nesses restaurantes, McDonald's, Bob's, Burger King, Outback, se você coloca muito sal na comida, se você consome muito salgadinho, pessoal, você está consumindo sódio demais. Miojo também é uma bomba de sódio. Então, cuidado, controle o seu consumo de sódio, porque o sódio pode aumentar o seu risco de câncer, principalmente de estômago, ok? Terceiro alimento que deve ser evitado, porque aumenta o risco de câncer, são os adoçantes artificiais, como aspartame, sacarina, sucralose, que por mais que não tenhamos estudos conclusivos em humanos, nós temos evidências fortes de que esses alimentos causam câncer nas cobaias onde foram estudados. Mais do que isso, eles também podem contribuir para o diabetes e para a obesidade. Então, se você quiser adoçar, você pode escolher o esteviol, o mel, o xarope de bordo, até mesmo o melaço de cana são melhores do que o açúcar refinado e também do que os adoçantes artificiais. Porém, pessoal, tem que tomar bastante cuidado nas quantidades. Não pode abusar do adoçante por mais natural que ele seja, ok? Senão vai descompensar diabetes, senão vai aumentar peso, vai piorar a pressão e eu não quero esse tipo de problema para você. Segundo alimento que pode causar câncer são os alimentos ricos em farinha de trigo refinada. Porque quando a farinha de trigo, quando o trigo passa pelo processo de refinamento, ele acaba perdendo nutrientes e perdendo fibras. E isso tudo vai contribuir, por exemplo, para o estresse oxidativo, vai contribuir para o seu corpo ficar inflamado e o ideal aqui é sempre nós darmos preferência ao integral e não ao refinado. Por mais que muito nutricionista diga que não tem diferença, que eles têm o mesmo nível de calorias, a nível de micronutrientes, a nível de antioxidantes, de substâncias anti-inflamatórias, os alimentos integrais dão de 1000 a 0 nos alimentos refinados. Seja farinha de trigo integral, arroz integral, então opte sempre pelo integral. Se você for comprar um macarrão, por exemplo, quer comprar um macarrão, em vez de comprar um macarrão normal, compre um macarrão integral. Na maior parte das vezes é exatamente o mesmo preço. E cuidado também com bolacha, com biscoito, que eles também são ricos em farinha de trigo refinada, ok? E a primeiro tipo de alimento que pode causar câncer, esse aqui, pessoal, não tem desculpa para consumir, que são as bebidas açucaradas, refrigerante, refresco, guaraná natural, suco de caixinha, achocolatado. Pessoal, não tem porquê você consumir isso. Isso vai aumentar o risco de câncer de mama, câncer de intestino,
câncer de pâncreas, porque essas bebidas elas são ricas em açúcar, ricas em calorias, têm corantes cancerígenos como corante caramelo e elas não agregam muito do ponto de vista nutricional para a sua vida, ok? Então, não tenha dúvida, na hora de beber, a melhor opção, pessoal, nossa velha e querida água. Não aguento quem diz que não consegue beber água. Ah, eu não gosto, água não tem sabor. Ai, 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 ai. Parece até que eu tô falando com criança de 3 anos de idade, de 4 anos de idade. Poxa, pessoal, água, água. Água é água, tem que beber água. Se você tem dificuldade de beber água, coloca Você vai colocar umas rodelinhas de limão, umas rodelinhas de laranja, umas folhinhas de alecrim, de hortelã, de manjericão e vai colocar na geladeira, vai deixar sua água saborizada e vai consumir. O que não pode é deixar de beber água ou ficar bebendo refrigerante, bebendo suco cheio de açúcar, em vez de beber água. Isso aí não existe pra mim, ok? Então, pessoal, olha, além da alimentação, outros fatores também são fundamentais para prevenir o câncer. Manter um peso saudável, dormir bem, controlar o estresse, fazer atividade física, não beber, não fumar, sentir-se bem consigo mesmo, tudo isso vai ajudar você a evitar que esse grande problema chamado câncer apareça na sua vida. Se você quiser o guia completo, um manual, um passo a passo, com tudo que você precisa saber para fazer tudo isso que eu acabei de falar, para implementar um estilo de vida na sua vida, eu recomendo muito que você clique agora aí no primeiro link da descrição e adquira agora mesmo o seu Código da Longevidade 100 Hábitos para Passar dos 100 Anos, um livro de minha autoria que vai ajudar você a prevenir o câncer, a tratar pressão alta sem remédio, diabetes sem remédio, colesterol alto sem remédio. Então eu vou te ensinar várias estratégias de como transformar a sua vida para melhor. Basta você clicar agora no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, adquirir o seu livro, ler o livro e colocar em prática. Ok, pessoal? Ó, que nota que você dá para esse vídeo aqui sobre os 12 alimentos cancerígenos, de 0 a 10? Qual é a nota que você dá? Quero saber o seu feedback, quero saber se você gostou aqui do conteúdo, para que eu possa continuar produzindo vídeos, lives sobre esse assunto, ok? Então deixa aí a sua nota, não tem problema em me dar nota baixa, eu não tenho problema com isso, não tenho nenhuma questão com isso, não é gatilho de mim não, então, pra mim não. Então se você quiser deixar o seu feedback, eu agradeço muito. Uma nota de 0 a 10. Muito obrigado aí para todos que já estão deixando a nota. Eu vou pegar aqui o meu notebook para poder ler as mensagens do nosso chat neste domingo maravilhoso, 9h18 da manhã. Pessoal, amanhã é meu aniversário, hein? Amanhã, dia 15 de janeiro, é meu aniversário, onde eu estarei completando, adivinhem a minha idade, pessoal. Quantos anos vocês acham que eu tenho? Adivinhem a minha idade. Vamos ver se o pessoal tá sabendo bem aí qual é a minha idade. Eu vou fazer aniversário amanhã. Vamos ver se alguém adivinha aí quantos anos eu tenho. Enquanto isso, eu vou mandando aqui um abraço para o meu amigo. E Sidney Jesus falou que eu tenho 38 anos. 38 anos que o Sidney está falando, pessoal. Quantos anos vocês acham que eu tenho? O Sidney falou que eu tenho 38. O Ismael falou que eu tenho 39. A Rejane perguntando se eu tenho 38. A Ana Maria falou que eu tenho 45. A Vera Lúcia falando que eu tenho 40 anos. Pô, pessoal, eu tô até triste aqui. O pessoal falando que eu tenho 40. Pô, eu vou ter que falar com uma dermatologista para eu poder fazer uma harmonização facial, para eu poder fazer, botar um botox, porque tá todo mundo me dando muito mais idade do que eu tenho. Poxa, fiquei até triste aqui, tô acabado, tô velho. Acho que eu tô comendo muito alimento cancerígeno, só pode, para eu estar acabado assim. Pessoal, eu vou fazer 31 anos. Eu sou de janeiro de 1993, farei 31 anos. Fiquei até chateado aqui, o pessoal falou que eu tenho 45, eu tenho cara de 45, pessoal. Fala sério, olha no meu olho, olha na minha cara. Eu tenho cara de 45 anos, eu vou até botar a luz aqui mais perto, calma aí. Eu tenho cara de 45 anos, 45 anos. Poxa, 45 anos é muita coisa, pô. Bom, um abraço para o meu amigo Isaac Sandes.
Um abraço também para Madalena Inácio de Maceió, para Giselma Nascimento de São Paulo, para o Polar Cristão de São Luís do Maranhão, para Ivanise Lourenço de Pernambuco, um abraço também para Simone Cardoso de Itaguari, em Goiás, para o Darian Silveira de Rio Grande do Sul, Dom Pedrito, e também para o Marcelo da Silva Souza de Araruama. Maravilha, Marcelo, um grande abraço para todos aí. Um abraço para a Maria Lopes de São Bernardo do Campo e para a Vilma Lemes de Andrade de Corguinho. Um abraço também para Denise Nazaré de Caraguatatuba, São Paulo, para Maria das Graças Salomé de Minas Gerais, para Andréia Moreira de Anchieta, no Rio de Janeiro, e para Rejane Albuquerque. Parabéns também para um abraço também para Fátima Raeli de Recife, para a Rejane Albuquerque de Brasília e também para Cleusdete Alves de Trindade, Goiás. Aqui, ó, o Polar Cristão tá falando, ó, melhor remédio para o câncer é evitar cigarro, carnes defumadas, carnes em conserva, produtos enlatados, bacon, pepperoni, calabresa, salsicha, linguiça, mortadela, presunto de porco e açúcar. Polar Cristão aqui deu o gabarito pra gente, pessoal. Esse aí é a melhor forma de evitar câncer. Associando a isso atividade física, as suas chances de ter esse problema vão cair muito. Um abraço para o Ismail, para o Edson Bezerra e também para a Lourdes Barbosa de Almeida de São Paulo. Um abraço para o Sidney Jesus, falando que quase tudo que comemos hoje em dia estamos sujeitos a ter câncer. Sidney, é só você saber escolher a sua alimentação, fazer as suas melhores escolhas. Segue aqui o canal que a gente vai te dar o caminho das pedras para evitar o câncer. Um abraço para o Gerson Custódio. Um abraço também para Denise FFB, para a Vera Lúcia Barbosa. Posso colocar o pó de cúrcuma no café da manhã? Porque tomo a S-Protect e disseram que não pode misturar. Vera Lúcia, olha, até em tese, né, a cúrcuma tem uma ação anticoagulante. Vou até pesquisar aqui se tem alguma interação importante entre a cúrcuma e a aspirina, né, o ácido acetil salicílico. Vamos ver. Between Vamos ver. Tem que tomar cuidado, tá bom? Tem que tomar cuidado realmente aí. Temos algumas fontes aqui dizendo que sim, que existe uma interação, no mínimo moderada, entre a aspirina e a cúrcuma. Por esse motivo, é bom tomar bastante cuidado na combinação dessas duas substâncias, ok? Um abraço para o Rubens José Coelho de São Paulo, para a Vera Lúcia de Curitiba, para a Menininha de Alagoas e também para a Marisete Franco Maia de Mucuri, na Bahia. Um abraço. Aqui o Sidney falando, ó, como ele disse, pode causar câncer, se tudo que comemos em excesso, com certeza a chance de adquirir um tipo de câncer é 90%, então nada de exagero. Exatamente isso aí, Sidney. Nada de exagero, ok? Um abraço para o Vlapsan, lá de Angola. Um abraço aí para todos de Angola. Um abraço também para o meu amigo Felipe Alves da Silva, que já compartilhou o meu vídeo. Então, pessoal, compartilhe esse vídeo aqui também, tá bom? Compartilhe saúde, compartilhe amor, não compartilhe BBB, notícia falsa, notícia ruim, tragédia. Não fique falando mal do vizinho, da prima. Não faça isso. Isso não trará coisas boas para a sua vida. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe saúde, compartilhe amor. Utilize este conteúdo como uma declaração de amor para uma pessoa pela qual você tem carinho. Um abraço para Daval Pérez, para Ellen da Silva, para Gerson Custódio, que eu já mandei, para Marisete já mandei também, Franco Maia. Um abraço para Maíse Oliveira, para Graça Alves de Brito da Bahia, para o Gilmar Rodrigues. Um abraço também, calma aí, que meu chat ficou louco aqui. Um abraço para o Valdir, já mandei, para Maria de Fátima, para Ana Maria. Aí agora chegou a hora da polêmica, pessoal. Agora chegou a hora da polêmica aqui, onde o pessoal falou a minha idade. Ó, o Sidney Jesus falou que eu tenho 38. Ismael falou que eu tenho 39. Rejane falou que eu tenho 38. Ana Maria falou que eu tenho 45. Denise falou que eu tenho 38. A Luísa Rocha aqui acertou. 31 anos. O Luiz, meu amigo Luiz, também querendo aqui fazer com que eu me pareça novinho aí. 26 anos. Vera Lúcia da Silva falou que eu tenho 33. Marisete Maia, 33. Maísa Oliveira, 30.
Cristiano Araújo, 31, Neides Arpelão, 32, Vilma Lemes, 33, um abraço para Cláudia Mestieri, Valdir falou que eu tenho 36, Luiz é fera mesmo, porque eu sou muito sábio, obrigado pessoal, obrigado aí, né, falaram que eu tenho cara de 38, falaram que eu tenho cara de 50 anos, agora estão dizendo que é porque eu sou sábio, mas espero eu, quero muito chegar aos 50, aos 60, aos 70, aos 100, independente de aparência, pessoal. O importante é ter saúde, o importante, no final das contas, é ser feliz e viver a vida bem. Um abraço para o Manuel Irênio e também para a Maria Lopes, para Marli Aparecida, para Maria Vital e para Giselma Nascimento. Um abraço também para Olímpia Gazel. Falando que o pessoal que me deu mais de 28 anos é sem noção. Ai, pessoal, é engraçado. Vocês são demais. Um abraço para o Balduino Xerém, para o Marcos Lira, para Antônia Godoy e também... Valeu, Olímpia Gazel. Obrigado aí pela mensagem aí carinhosa, hein? É maduro, competente, super dotado, lindo e jovem. Valeu, Olímpia. Brigadão aí pelo carinho. Um abraço para Maria Casturina. Um abraço também para a Bepi, para Ana Pereira e para a Isabel Inácia. Pessoal, vou me despedindo de vocês aqui nesta live, mas não se vá, continue aqui com a gente, porque eu preparei 2 vídeos muito interessantes para você continuar na sua jornada rumo à saúde perfeita. Esse vídeo aqui sobre frutas que ajudam a melhorar a sua circulação e esse vídeo aqui sobre os benefícios medicinais do bicarbonato de sódio. Um grande abraço para você e para sua família, um beijo e amanhã, no meu aniversário, estaremos de volta aqui. Fui, pessoal! Tchau, tchau!